A gente fala de treinador estrangeiro, saiu uma notícia recente de que o Ancelotti teria gostado da ideia a partir do meio de 2023. Me desculpa, se o Ancelotti aceitar, é ele o nome. É ele. Multicampeão europeu, campeão recente. Salve, salve, nação! Vambora reger aqui mais um vídeo que eu tô trazendo super importante sobre o futuro técnico da seleção brasileira. E o nome da vez é o Carlos Ancelotti, né? Ele já foi consultado pela CBF e ele já disse, não vou dizer sim, mas ele se demonstrou muito entusiasmado para assumir a seleção brasileira. Então a bola da vez agora é o Carlos Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, que já deixou bem claro, vamos dizer assim, que pode sim assumir a seleção brasileira. Então vamos embora reger aqui, não é? Mas antes disso, deixe seu like, a sua inscrição e eu quero dar os créditos a Jovem Pan Esporte. Link na descrição como créditos. E é isso aí, vamos embora pro vídeo. Deixa o like. Valeu! Tamo junto! Seja bem-vindo ao canal. Que a CBF, sim, contrate um técnico estrangeiro para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Nós temos aqui até as aspas do Ronaldo. Ele falou do Fernando Diniz, elogiou o Fernando Diniz, mas acha que nesse momento a CBF precisa buscar um técnico estrangeiro. Abre aspas. Tem muitos nomes incríveis que fariam muito bem. Ancelotti, Abel do Palmeiras, Mourinho da Roma, são nomes incríveis. Todos eles com contratos. Não sei o que a CBF vai fazer, mas a minha opinião é que apoiaria um nome estrangeiro. As opções brasileiras não vejo muitas. O que eu quis dizer é que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada. Enfim, antes do anúncio do treinador, a CBF ainda terá outros anúncios para fazer. A escolha do treinador vem de um conceito de como a direção da CBF ou o presidente quer que a seleção jogue. A partir desse conceito de jogo que a seleção escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados para esse jogo, fecha aspas, a declaração do Ronaldo Fenômeno. E ele ainda disse, né? Não diria que o técnico brasileiro ficou para trás. A seleção desde 2002 não ganha nada. É um momento propício para arriscar, inovar, trazer uma novidade para o cenário nacional. Não vejo problema nesse sentido. Logicamente, temos grandes nomes no Brasil, mas é uma decisão que a CBF vai ter que tomar. Estou ansioso por esse nome. Espero que não pensem no Pesolano, por favor, fecha aspas, o Pesolano, técnico do Cruzeiro. Mas e aí, pilhado, você concorda com o Ronaldo Fenômeno? Chegou a hora de um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Quem não concorda é maluco, né, Pedro? Quem não concorda é maluco ou quer fazer politicagem ou quer interferir no futebol da CBF. Não tem como a gente dizer que hoje o futebol brasileiro tem um treinador à altura para a seleção brasileira. Não tem. Eu acho até triste a gente falar isso, mas não tem. O Renato Gaúcho já se destacou num período, mas acabou se queimando no trabalho no Flamengo. O Cuca se destacou num período, acabou se queimando nesse último trabalho no Atlético Mineiro. Não acho que o Dorival Júnior é um nível de treinador para a seleção brasileira. Talvez o Fernando Diniz um dia seja, mas ainda também não é. É um treinador ousado, é um cara que tem uma forma de jogar interessante para a seleção brasileira, mas ainda é muito questionado pelo temperamento. Muito jogador ainda diz que ele é meio maluco nos bastidores, fora de campo. É um cara que precisa, sim, evoluir, ganhar títulos, o que eu acho muito importante, para depois ser treinador de uma seleção brasileira. Agora, já quando a gente fala de treinador estrangeiro, saiu uma notícia recente de que o Ancelotti teria gostado da ideia a partir do meio de 2023. Me desculpa, se o Ancelotti aceitar, é ele o nome. É ele. Multicampeão europeu, campeão recentemente, agora o último campeão com o Real Madrid, acostumado a trabalhar com nomes brasileiros, inclusive nesse último ano, que ele trabalhou com Vinícius Júnior, que ele trabalhou com Militão, ele trabalhou com Marcelo, ele trabalhou com Rodrigo. É um cara que dizem que tem um bom temperamento, o que é importante para a seleção brasileira. Agora, como eu disse ontem, se não for treinador estrangeiro na seleção brasileira, nessa próxima era, né? É porque eles querem interferir nas convocações. Não tem explicação. Porque não tem explicação para a gente colocar treinador brasileiro com os nomes que a gente tem disponíveis hoje. O treinador tem que ser estrangeiro. Não precisa o Ronaldo, um dos maiores nomes da história, falar isso para a gente ter essa certeza. A gente sempre falou isso aqui. A gente vê que os treinadores brasileiros, eles vêm caindo muito de rendimento e os estrangeiros estão reinando, inclusive no futebol brasileiro. A gente tem no futebol brasileiro Abel Ferreira,
que foi bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, atual campeão brasileiro. Jorge Jesus, quando veio, foi campeão brasileiro de forma avassaladora, foi campeão da Libertadores. Fez o melhor futebol do futebol aqui no Brasil nos últimos anos. Então não tem discussão. Não tem como. A CBF não tem como justificar a preferência por um técnico brasileiro. A não ser aquela palhaçada. Ah, não, é para representar o Brasil. Tem que ser um técnico brasileiro. Isso é lorota. Porque se você for ver hoje no futebol brasileiro, tem mais treinador estrangeiro do que treinador brasileiro. Pode perceber, se você pegar aí, ó, o Ronaldo falou do Pesolano, a gente tem Abel Ferreira, a gente tem o do Curitiba agora, o novo, que estava no Atlético Paranaense, o Antônio. São vários treinadores estrangeiros. Tem o Vojvoda no Fortaleza. Se eu não me engano, são 9 treinadores estrangeiros. Nesse momento, tem o Luiz Castro no Botafogo. Então, é desculpa esfarrapada se falar que tem que ser treinador brasileiro, porque é a seleção brasileira. Porque os estrangeiros estão dominando o futebol brasileiro. Você vê nos clubes mais treinador estrangeiro do que treinador brasileiro. Então, eu acho que pra gente ver um futebol bonito e vencedor na seleção brasileira de novo, eu acho que a gente tem que ousar. Eu acho que a gente tem que arriscar. Já tentou muito. Já teve o 7-1, que foi vergonha. Já teve a eliminação para a Bélgica, que foi vergonha. A eliminação para a Croácia, que para mim também foi vexame. Chega de vexame. Deu as chances que precisavam para treinadores brasileiros. Agora bota um estrangeiro e vamos ver o que dá. Se o Ancelotti aceitar, dá uma fortuna para ele, porque a gente sabe que dinheiro a CBF ganha. Dinheiro não é problema para a CBF. E se o Ancelotti não for o nome, aí sim, Abel Ferreira, Jorge Jesus, algum outro treinador, já que Guardiola e Klopp, a gente tem praticamente certeza que não aceitariam. Agora, Ancelotti na seleção brasileira seria lindo e poderia revolucionar um futebol que passou vergonha de 2014 até 2022 em Copas do Mundo. Vanderlei Nogueira. Eu queria falar um pouquinho sobre o Ancelotti, que foi, aliás, vários nomes, né? Porque a partir do momento em que o Tite anunciou oficialmente, antecipou, eu vou ficar na seleção, eu não ficarei na seleção, seja qual for o resultado, aí os nomes começaram a pintar. Primeiro alguns nomes brasileiros que foram saindo do palco, mas o último agora, o Ancelotti. Queria falar exatamente sobre isso. Ele tem 63 anos. Na próxima Copa ele terá 67 anos. Não tem mais lugar para colocar troféus e homenagens. Tem quase 30 anos como profissional e é um sucesso mesmo como treinador de futebol. Em maio passado, ele deu uma declaração dizendo que o Real Madrid seria o último clube que ele trabalharia antes da aposentadoria. Claro que as pessoas podem mudar de ideia. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que se a CBF estiver pensando no nome dele, a gente sempre tem que colocar com o pé atrás, né? Vai oferecer o emprego errado para ele. Não é essa a proposta que a CBF tem que fazer para o Ancelotti. A proposta que a CBF tem que fazer para o Ancelotti é de diretor técnico. Diretor técnico. Ele é vencedor, é independente, tem credibilidade, conhece o futebol. E outra coisa, tem visão global. Ele pode trazer, por exemplo, o Pedro Marques, técnico lá de Uganda, que ele acha que esse cara vai se transformar, entre aspas, tá? No Abel Ferreira, que foi descoberto lá na Grécia, veio e fez um sucesso. Então, a CBF tem que chamar, se for verdade, se ela tem interesse, tem de grana para isso, o Asmar falou certo, tem grana para contratar um treinador top de linha ou alguém top de linha, tem que oferecer para o Ancelotti a direção técnica. Ele vai escolher o treinador. Você imagina quem é que vai escolher o novo técnico da seleção brasileira? Hoje, atenção, Edinaldo Rodrigues reúne lá a cúpula da CBF para escolher um novo treinador. Com que base? Essa a pergunta. Então tem que ser um cara que você fala, o Ancelotti é o diretor técnico, já começa com grife. Ancelotti é diretor técnico da Confederação Brasileira de Futebol, da Seleção Brasileira. Ele vai escolher o técnico. A chance de acertar é grande. Pode errar? Pode. A chance de acertar é grande porque é um cara que conhece. Então é só isso que eu queria dizer com relação ao Ancelotti.
Ô Pilhado, falando agora do Carlo Ancelotti, de acordo com o UOL, o plano da CBF é contratar um treinador de peso para o próximo ciclo de Copa do Mundo de 2026. O nome do Pep Guardiola teria sido cogitado, mas o técnico não demonstrou tanto interesse assim em avançar com as conversas. Já Ancelotti teria sido consultado pela primeira vez em outubro e se mostrou aberto a avançar com as conversas. No entanto, o técnico só abriria negociações concretas após finalizar a temporada pelo Real Madrid em junho de 2023. Até acrescentando uma informação, de acordo com a TNT Sports, ao ser questionado sobre a possibilidade de nomear um técnico interino e esperar para definir o novo comandante em junho, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi direto: impossível. E aí, Pilhado, falando especificamente do Carlo Ancelotti, você esperaria... Antes com o Caboclo, né? Com o Caboclo na presidência da CBF, ele tentou o Xavi. Mas e aí, Pilhado, falando do Carlo Ancelotti, você esperaria o fim da temporada europeia para negociar com o atual técnico do Real Madrid? Claro que eu esperaria, Pedro, até porque o que vai ter de trabalho até o meio do ano? Aí é lorota do presidente da CBF se for desculpinha para ele não contratar. Porque é muito óbvio que se o Ancelotti aceita comandar a seleção brasileira, você pode esperar até junho. O que vai ter até lá? Vai ter algum amistoso mequetrefe da CBF lá em Singapura, lá nos Emirados Árabes, lá na casa lá naquele lugar, contra algum adversário baba, contra uma seleção nada. Vai ser isso que vai ter até junho. Nada vai ter para o treinador fazer na seleção brasileira até junho. Então, é desculpinha para boi dormir, é desculpinha da CBF. Isso aí vai ser desculpa se eles não quiserem contratar. Ou se ficar muito caro, ou se eles baterem na tecla de contratar um técnico brasileiro. Porque se o Ancelotti, um dos 3 maiores treinadores do mundo, porque eu coloco ele nesse patamar, aceitar treinar a seleção brasileira e a CBF der a desculpa que não pode porque só pode assumir no meio do ano, isso aí é lorota, isso aí é balela, o que a gente já está muito acostumado a ver no futebol brasileiro, não só na CBF, mas em vários clubes por aí. Então, eu concordo com o Nilson César, tá? Eu discordo do Vanderlei nesse aspecto. Eu acho que o Ancelotti, com 80 anos, se ele souber de futebol como ele ainda sabe, se ele tiver com motivação para trabalhar, eu coloco como treinador. Eu não coloco como diretor técnico, eu coloco ele para ser tudo, na verdade. Porque a gente sabe que esses estrangeiros, como eu disse ontem, eles não vão aceitar interferência no futebol. Se o Ancelotti aceitar trabalhar na seleção brasileira, o recado vai ser bem breve. Vai ser, eu aceito, mas quem manda aqui sou eu. Eu mando quem vai ser convocado, eu mando quais vão ser os amistosos, eu mando onde a gente vai se concentrar, como vão ser os treinamentos antes de uma competição. Vocês não vão definir nada. Não vai ser essa palhaçada de querer ganhar dinheiro e botar preparação em Turim, e botar amistoso em Singapura. Não. Se é para fazer uma seleção brasileira forte, eu vou mandar. Eu vou fazer do meu jeito. E é por isso que às vezes eu penso que a CBF pode resistir a ter um treinador estrangeiro. Porque se for para trazer um treinador estrangeiro grande, esses caras não vão aceitar interferência. Esses caras não vão colocar só o dinheiro acima de tudo. Eles vão botar um planejamento, formar uma seleção forte, conquistar títulos. É isso que nós precisamos, torcedores da seleção brasileira. Mas talvez não seja isso, às vezes, que dirigentes precisam. Dirigentes precisam ganhar dinheiro, precisam fazer politicagem, precisam interferir em convocação. A gente sabe como as coisas funcionam no futebol. E ter um cara grande e estrangeiro no comando significa que muita mamata vai ter que acabar na CBF. Só para deixar claro, eu não disse que eu não gostaria do Ancelotti como treinador pela idade. Eu só dei uma informação, que ele tem 63 anos e na Copa do Mundo ele vai estar com 67 anos. Nada contra. Absolutamente, eu não falaria isso. Eu só estou dizendo que eu o vejo com bagagem, com porte, com grife, para ser um diretor técnico do futebol, que nunca teve diretor técnico a CBF, com esse grau de capacidade, com essa bagagem, com as conquistas, com os títulos, com o fato de trabalhar com jogadores importantes.
que trabalhou com ele e ele conhece, que trabalharam com ele, e ele conhece todos os outros que não trabalharam com ele. E com a visão global que ele tem. Eu vejo o Ancelotti com bagagem para ser o diretor técnico da seleção brasileira, na CBF. É isso que eu vejo. E ele com capacidade para escolher um outro treinador. Dinheiro não é problema para a CBF. Então, é só isso. Eu acho que eu estou enaltecendo a capacidade do Ancelotti. Agora, se ele for o técnico, é óbvio que eu não vou falar que está errado. Eu tenho uma sugestão para você pensar. Eu acho que um cara que merece esse cargo de diretor técnico da CBF não foi agora para o Catar porque não quis, é o Muricy Ramalho. Eu vou explicar por quê. Ele vai poder ajudar muito o Ancelotti. Ele conhece demais o futebol brasileiro, conhece demais CBF, um cara vencedor demais no futebol brasileiro, um cara sério demais, não vai ter ciúminho nenhum do Ancelotti, nada. Um cara estabelecido, um cara tranquilo, um cara com uma condição financeira mais do que tranquila também. E eu acho que ele ajudaria muito o Ancelotti, ele sendo um diretor técnico e o Ancelotti no campo como técnico. Eu acho que essa seria uma dupla muito diferente, seria um prêmio para a carreira desse cara chamado Muricy Ramalho. O contrato dele termina em 2023 com o São Paulo, ele poderia ser um grande diretor técnico da CBF, e é a função que ele quer exercer, ele não quer exercer nunca mais a função de treinador, e o Ancelotti como técnico da seleção. Acho que seria uma dupla fantástica, capaz de ganhar a Copa do Mundo. A ganhar ou não ganhar, aí é uma outra história, mas é uma dupla fantástica que seria formada. Muricy Ramalho, pelo perfil do Muricy, juntamente com o Ancelotti. E dizem que o Ancelotti fala português, hein? E fala bem, hein? Me contaram isso, que ele fala português e fala bem, hein? Essa é uma outra vantagem, hein? Essa é uma outra vantagem, trazer um cara que tem domínio total do idioma também. Mas e aí, Nilson César, você concorda com o que disse o Ronaldo Fenômeno, com essas sugestões que ele deu, Ancelotti, Abel Ferreira e Mourinho? Concordo, sim. Eu não concordo com o Vanderlei, porque você não sabe se o cara tem perfil para ser o diretor técnico da CBF. Como técnico, a gente sabe que ele é brilhante. E o Brasil precisa de uma coisa nova, um impacto, uma coisa nova. E o impacto seria um técnico brilhante, nesse nível, né? Tem 3 caras aí que eu acho que causariam impacto, ou 4, vou citar mais um. Guardiola, muito difícil. Klopp, muito difícil. Ancelotti, que já manifestou interesse, que pode até conversar, mas ele quer ir até a metade da temporada com o Real Madrid. E o Zidane, é outro cara que... O Zidane, por exemplo, não vai para a seleção francesa. Ele assumiria a seleção francesa. Esses caras causariam impacto. O Brasil ainda é aquele que mais ganhou a Copa do Mundo. Então ele precisa botar alguém aí na próxima Copa para causar impacto mesmo. E além de causar impacto, para que venha com novidades táticas. O grande problema dos treinadores do Brasil, e eu sempre falo assim, quando o cara bota a mão no queixo para mostrar que está pensando e é intelectual, é porque ele é uma porcaria. Pode ver o Dunga. O Dunga apertava o negócio e ele punha a mão no queixo. Lembra disso? As imagens vão ligar. O nosso glorioso Tite é a mesma coisa. Apertava, ele punha a mão no queixo. Eu sou intelectual, eu estou pensando. Não sabe, demonstrou. O Dunga nem técnico de botão ele é, né? Nem de jogo de botão, né? Nem de futebol de mesa, pô. Então, demonstrou claramente que os nossos técnicos de hoje têm limitação para variações táticas. Nós não vimos uma variação tática. Qual foi a jogada ensaiada que você viu na seleção brasileira nessas últimas 2 Copas? Não tem jogada ensaiada, não tem variação tática, não tem nada técnico brasileiro. Então você precisa pegar um cara que é técnico, que é o caso do Ancelotti, que muda taticamente. Você vê o Real Madrid, às vezes jogando, que é técnico agora, né, do Real, você vê jogando de forma 2, 3 vezes diferentes durante o mesmo jogo, né? Então é isso que nós estamos precisando, que nós temos material humano, né? Os 2 melhores aí, em termos de material humano, é Argentina e França, né? O resto, a gente está talvez no mesmo patamar aí, em termos de material humano, que Argentina e França. A gente não tem quem faça esses caras jogarem, né? Não tem um treinador que faça esses caras jogarem, que dê uma motivação diferente a esses caras. E o Ancelotti, principalmente por dirigir esses meninos do Brasil aí que estão fazendo sucesso,
o Vinícius Júnior e o Rodrigo, seria um nome excelente. Ele já vem com esses dois para a próxima geração. Vai fazer esse Rafinha jogar mais bola, que não jogou nada na Copa. Vai fazer o Antony ser mais objetivo. Enfim, ele tem tudo realmente para ser um grande treinador da seleção brasileira. Sabe? Então, é isso aí, nação. Na minha opinião, eu trocaria. Eu acho que o Zidane não vem. Porque o Zidane, o sonho dele, né? O sonho / ideia dele é assumir a seleção francesa. Mas caso o Didier Deschamps ganhar a Copa, ele pode ficar até a próxima Euro, né? Que é 2024. E é aquilo. Eu trocaria o Zidane por um possível Mourinho, né? O Mourinho vive no seu auge, mas o Mourinho é um cara que entende muito de futebol. Eu tiraria o Zidane, que a chance dele vir para o Brasil é 0 para o Mourinho, entendeu? Tem essa possibilidade também, mas eu acho que o Mourinho abandonar a Roma, eu acho meio difícil. E o caso do Ancelotti é um técnico que não precisa nem falar. É um dos maiores técnicos é um dos maiores técnicos, né, que é vitorioso no mundo do futebol, de toda a história. Só atrás, se eu não me engano, acho que atrás do Guardiola. E aquilo, o Carlo Ancelotti é o único técnico da história a conquistar as 5 principais ligas da Europa, né? Ele foi o único técnico. Português, espanhol, italiano, alemão e francês, se não me engano. Então, o que o cara tem, o cara conseguiu transformar o Real Madrid nessa última temporada, as viradas, né, que o Real Madrid conseguiu fazer, o padrão de jogo que ele dá, a equipe, os adversários respeitam ele, não só ele, a equipe que ele comanda. Então o Ancelotti é um cara que tem uma visão, óbvio. E ele falou, o cara falou, eu esqueci o nome dele. O Ancelotti, ele é diretor técnico. Porra, o cara tá com 63 anos. Colocar ele como diretor técnico tá de sacanagem, né? É sacanagem. O Filipão, se não me engano, é mais velho e tava dirigindo aí o Atlético Paranaense. Se aposentou agora, né? Então o Ancelotti ainda tem lenha pra queimar. E na próxima Copa do Mundo ele vai estar com 67. Ainda tem bastante tempo ainda, né? Chega lá, treinar um ciclo de 4 anos. Ele podendo assumir, né? Ou 3 anos e meio. Porque se ele aceitar de acordo com algumas fontes aí, né? O jornal Wall, se não me engano, disse que ele aceitaria negociar primeiramente com o Brasil. Ele fala português, é um ponto muito positivo em relação ao diálogo. E tem tudo para ser feliz. Se vai ganhar ou não é outra coisa. Mas um técnico estrangeiro que já fala português, trabalhou com muitos brasileiros e ainda trabalha, é um ponto muito positivo para dar certo. Se vai dar certo ou não, só o futuro dirá, né? Mas é isso aí, né? O Carlo Ancelotti para mim está aprovadíssimo, né? O Guardiola, o Klopp não vem, entendeu? E é isso aí, né? Tamo junto. O que o Pilhado falou também, se a CBF não quiser aceitar porque ele só pode vir no meio do ano, é politicagem. Concordo com ele. Simplesmente isso. É isso aí. Tamo junto. Deixa o like.